amigos, é com muita alegria que aqui nos encontramos novamente, todos nós, não é, que fazemos o nosso canal de estudos espíritas. E para você que está chegando, se inscreva aqui no nosso canal, comente, divulgue bastante e aproveite, não é, tantos estudos que nós já realizamos aqui. Vamos pedir, gente, nesse início a Deus que encha o dia, não é, com muita serenidade e muita alegria também. Bem, o nosso tema é filosófico e é um tema muito importante. Chama-se o despertar da consciência. Sim, em algum momento, todos nós espíritos viajores do tempo despertamos para a nossa verdadeira realidade de seres imortais. Então nós já aprendemos com a doutrina espírita que a reencarnação, gente, é, antes de tudo, uma belíssima oportunidade de recomeço. Exatamente. E aí, quando nós reencarnamos, nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos elegendo para nós o caminho que a gente deseja percorrer nessa atual jornada reencarnatória. E aí começa a nossa primeira reflexão. Do momento em que nós reencarnamos até esta data, será que nós nos orgulhamos de tudo que nós fizemos nessa trajetória? É bem possível que não. Porque é natural, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, que nessa trajetória nós cometamos alguns equívocos, e volto a dizer, equívocos dos quais nós não nos orgulhamos. Mas, gente, nada de se condenar. Nós aprendemos aqui no canal outra coisa muito importante também, que a doutrina espírita nada nos proíbe, a doutrina espírita não nos condena e muito pelo contrário. Ela tudo nos ensina e tudo nos orienta para fazermos uma jornada melhor aqui na matéria. Mas veja o que dizem os espíritos sobre a grande massa humana, não é? Grande parte da massa humana vai marchando inconsciente dos reais valores do espírito. Reencarna em várias oportunidades com pouco ou nenhum avanço mais considerável na escala evolutiva. Perde-se muito tempo e oportunidades valiosas de redenção, preso que ficamos nas ilusões que a vida material proporciona, até que despertamos num belo dia para a nossa consciência de espíritos imortais. Então, todos nós, gente, em algum momento vamos despertar nossa consciência para a nossa realidade de espírito. Agora, uns mais brevemente, outros mais demoradamente, mas ao despertar para todos os espíritos em algum momento. Eu trago aqui, gente, um depoimento, não é bem um depoimento, mas uma belíssima sugestão do espírito André Luiz, que passou por essas dificuldades aqui na jornada material e quando no mundo espiritual se deparou com muita dificuldade, justamente porque, embora André Luiz tenha sido médico aqui na matéria, um homem bem instruído, ele naturalmente também se embriagou com aquilo que o mundo oferta. E aí André Luiz, já no mundo espiritual, Psicografia de Chico, na obra Nosso Lar, ele nos traz um conselho muito importante. Veja o que diz o espírito André Luiz. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Veja que é uma sugestão e uma belíssima advertência do espírito André Luiz, que muitos que conhecem, não é, a sua história, antes de chegar em nosso lar, passou no mundo espiritual por regiões realmente de purgação, de muito sofrimento, pela trajetória equivocada que ele praticou aqui no mundo físico.
E aí eu trago também, gente, para o nosso estudo, a título de ilustração, 3 grandes personagens da história do cristianismo que em algum momento também, como nós, tiveram o despertamento de sua consciência. Eu trago aqui inicialmente o personagem Paulo de Tarso, não é? Que foi, nós já sabemos, já estudamos aqui, um implacável perseguidor dos cristãos, e ele também articulou a morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Morreu sim apedrejado naquela época, e tudo articulado por Paulo de Tarso, até que chega o seu despertar da consciência, quando ele travou o contato, nada mais, nada menos, com o próprio Jesus, na entrada de Damasco. Depois disso, Paulo tornou-se um dos mais aguerridos divulgador do Evangelho do Cristo. Outro personagem aqui, Simão Pedro, não é? Simão Pedro, nós já sabemos que teve um momento muito decisivo quando aquela profecia do próprio Cristo de que ele o negaria antes que o galo cantasse, e aí Pedro realmente negou o Cristo por 3 vezes, a consciência lhe doeu fortemente, e nos diz a história que Pedro então, a partir daí, tornou-se não só um grande divulgador do Evangelho, fundou a Igreja do Caminho, fez muito trabalho em nome do Cristo, e lá em Roma, no final de sua existência, foi condenado à morte, e ele próprio pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer e desencarnar igual ao seu mestre Jesus. A terceira personagem que eu trago aqui é Maria Madalena, não é, gente? Como diz aqui a história, a missionária que ficou confundida pelas ilusões do mundo, sob o domínio de cruéis perseguidores espirituais, até que o Cristo lhe descortinasse as excelências do Evangelho. Renovada, Madalena converteu-se em ardorosa seguidora dos princípios novos, acumulando méritos suficientes para ser ela própria a mensageira da ressurreição, aquela que primeiro viu Jesus na sua gloriosa aparição, após a crucificação. Então, gente, são 3 grandes nomes da história do Evangelho de Jesus que tiveram o seu despertamento ainda na jornada em curso, e que foram despertamentos belíssimos dessas pessoas que tornaram-se verdadeiramente discípulos de Jesus, divulgando o seu belíssimo Evangelho, a sua mensagem moral para toda a humanidade. Mas grande parte da humanidade não desperta ainda na jornada. Daí aquela advertência do Espírito André Luiz. O que dizem os Espíritos? Grande parte das pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada pela indiferença em relação aos valores morais, para somente despertarem no plano espiritual, quando então, gente, se habilitam a longas e penosas jornadas de retificação. Então é importante a gente perceber aqui no nosso estudo que nada fica esquecido ou apagado perante a justiça divina. Então as pessoas sim, têm toda a liberdade de abandonar os valores morais e ir transitando anestesiado aqui na matéria. Temos o livre-arbítrio. Mas é como dizem os Espíritos, quando deixamos para despertar lá no mundo espiritual, aí vamos tendo a clareza daquilo que deixaram de realizar, porque estavam verdadeiramente anestesiados aqui no plano físico, aí passam a se habilitar a novas encarnações de quê, gente? De reparação. Porque enquanto nós não despertamos a nossa consciência de seres imortais e transitamos na matéria, indiferente principalmente às pessoas que nos cercam, produzindo alguns equívocos ou mais simples ou de ordem mais grave, mais adiante não tenham dúvida. Precisaremos sim, no plano espiritual, nos habilitar
a novas jornadas de retificação de nós e de reparação àqueles que em algum momento nós prejudicamos enquanto estávamos transitando inconscientes pela via do egoísmo, pela via do desequilíbrio, ainda sem o nosso despertar natural da consciência. Então, gente, fica aquela observação. O tempo é valioso para nós, espíritos imortais. Nossa jornada física é muito breve. Já já estaremos retornando à verdadeira pátria, levando conosco quais realizações no campo do bem. Reflitam. Que melhoras íntimas nós trouxemos para o nosso bojo de espíritos, desde o berço até o túmulo. Então é preciso refletir essas questões, porque o tempo realmente é rápido e é muito valioso para a nossa construção espiritual. Então, gente, outra observação que nos trazem os espíritos: não se condenem, não é? Se nessa reflexão do passado até agora tiverem alguns pontos do qual a gente não se orgulha, nada de se condenar. Eles dizem assim: hajam em favor de sua própria iluminação. E aí, gente, para que a gente possa concluir o nosso estudo, eu vou trazer aqui um trecho de uma belíssima mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que há de nos impulsionar o despertar da consciência, ainda em nossa jornada física. A mensagem dela é consciência e evolução. Joana nos diz assim: cumpre-lhe, portanto, envidar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio com dificuldade, face à viciação instalada, para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento por força mesmo do prazer e alegria fruídos, lentamente, em razão da própria consciência. Descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição e dos quais pode utilizar-se com infinitos benefícios. Nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Finaliza o estudo, gente, dizendo que a paz do meigo Rabi nos invada definitivamente as nossas mentes e os nossos corações. Espero do fundo da alma que tenham gostado de mais esse estudo, o despertar da consciência, e rogando a Deus, não é, que nos dê força para vencer a nós próprios e que a gente possa seguir numa jornada muito feliz, muito harmoniosa e, sobretudo, de muito progresso espiritual. Se inscrevam, gente, aqui no canal, divulguem bastante e até o próximo sábado, que Deus há de nos permitir. Muita paz a todos.